O Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic em 0,5%. Agora, a taxa anual chegou a 13,25%. Mas na prática, o que isso quer dizer para os seus investimentos, para o mercado financeiro como um todo, né? O mercado de renda fixa? Será que é hora de alocar tudo em renda fixa? Será que é hora de vender minhas ações? Esse é o assunto de hoje, certo? Mas antes da gente começar, lembre de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações, tá certo? Vamos ao vídeo? Olá a todos, eu sou Gustavo Machado, sou analista de investimentos CNPI e consultor de valores imobiliários aqui da Musa Capital. Antes da gente começar, vamos lembrar o que é a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é basicamente a taxa que os títulos públicos remuneram os seus investidores, no caso, o Tesouro Selic, né? E ela tem uma influência direta na CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários, que é basicamente a taxa de juros que os bancos se emprestam dinheiro. E também a CDI é a maior referência em termos de renda fixa para o mercado privado, para o mercado financeiro tradicional. Ela dita a rentabilidade de CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, enfim, diversos tipos de ativos, né, de renda fixa do mercado financeiro, além de servir como referência para fundos de investimento. O governo utiliza a taxa Selic para controlar a inflação, ela é um instrumento de política monetária. Por quê? Então a gente viu a inflação disparando nos últimos meses, né, no último ano praticamente, por reflexo, né, e consequência aí da pandemia. E com isso, o governo, para controlar, para diminuir o consumo das famílias e também o investimento das empresas, e com isso diminuir a demanda por bens e estabilizar o preço da economia como um todo, ela aumenta a taxa de juros, né? Isso tem diversos reflexos maiores na economia e no próprio mercado financeiro, mas isso é assunto para outro vídeo. Na parte de renda fixa, o que isso quer dizer? Quando a taxa Selic aumenta, a remuneração de todos os títulos do mercado estão maiores, né? A parte de renda fixa, então CDB, LCI, LCA, debêntures, CRI, CRAs, os fundos de investimentos de renda fixa que investem nesse tipo de títulos, né? Ou mesmo títulos públicos, eles estão tendo uma rentabilidade maior, né? Então mais de 1% ao mês por conta aí da taxa acima dos 13%, certo? Na parte de renda variável, existem consequências para as empresas, especificamente, então afetando o resultado das empresas, né? E por isso diversos modelos de precificação de ativos acabam valorizando as ações de uma forma diferente, né? De uma forma mais rígida, por assim dizer. E também as ações, especificamente o investimento em ações, fica menos atrativo. Por quê? Se você pode garantir uma rentabilidade maior que 1% ao mês, por que você vai comprar ações ou manter as suas ações, né? Então muita gente acaba trocando, fazendo esse movimento de venda das ações e compra de títulos de renda fixa, sejam títulos públicos ou títulos privados. Mas na prática, as ações, como são investimentos de longo prazo e você está comprando uma parcela de uma empresa, não é o ideal fazer esse tipo de movimento agora, né? Então, tem que ser bem avaliado se a empresa, de fato, vai ser afetada por conta desse aumento de juros no longo prazo. E aí cabe a uma análise fundamentalista mais a fundo. Na parte dos fundos imobiliários, existem dois tipos de fundos, basicamente. Os fundos de papel e os fundos de tijolos. Os fundos de tijolo, ele não é muito influenciado, porque ele investe em imóveis de fato e recebe renda de aluguel disso. Já os fundos de papel, que investem em títulos de empresas, ou enfim, que são voltados para o mercado imobiliário, como CRIs, LCIs e tudo mais, ou debêntures de construtoras, ele vai ter a sua rentabilidade, por ser um fundo que investe em papéis de renda fixa, vai ter a sua rentabilidade aumentada, ou seja, o dividendo que ele vai conseguir entregar para o investidor no final da linha vai ser maior, né? Então, o investidor de fundos imobiliários de papel acaba também recebendo o dividend yield maior. Então, a gente consegue ver já no mercado fundos de papel entregando 13%, 15%, 16% ao ano em dividendos que são pagos mensalmente. Mas afinal, o que fazer com essa informação de aumento de juros, né? O que a gente deve fazer no nosso portfólio, na nossa carteira? Nada. A gente não deve mexer no nosso portfólio por conta de um aumento de juros ou uma notícia assim de curto prazo. Até porque ela já era esperada, né? O que nós acreditamos aqui na Musa Capital, nós seguimos, é o Asset Allocation, ou seja, a gente montar uma carteira seguindo uma estratégia sólida, né? Uma estratégia que foi testada ao longo dos anos, que nós aplicamos com os nossos clientes, montamos as carteiras deles baseadas em objetivos e seguimos essa estratégia ao longo do tempo, fazendo pequenas modificações, né? Uma estratégia
muito mais confortável para o investidor, porque ele não precisa estar se preocupando em comprar e vender ativos, se está caindo, se está subindo ou algo nesse sentido. Ele só precisa se preocupar em investir, né? Investir bem, porque afinal ele está seguindo a nossa estratégia, ele está investindo, está fazendo uma alocação de ativos inteligente, bem diversificado no exterior, no Brasil, em renda fixa, em renda variável, inclusive criptomoedas. Então ele pode ficar tranquilo em relação à estratégia, alocação de ativos, que é uma das partes. E a segunda parte é fazer os aportes, que é muito importante, né? O investidor precisa estar fazendo aportes e geralmente aportando naquilo que está caindo, né? Naquilo que está mais baixo, ou seja, nesse momento seriam as ações, né? Tanto do Brasil quanto do exterior. E um terceiro fator que seria a questão comportamental, de estar confortável em ver que uma parcela do patrimônio está variando geralmente para baixo, né? No caso das ações, no curto prazo, obviamente, porque no longo prazo nós sabemos que a alocação de ativos que foi bem feita lá no início, ela vai entregar retornos no longo prazo. Se você não está investindo seguindo uma estratégia e vê que a sua carteira está uma bagunça, não está entendendo o que está acontecendo, o que deveria fazer agora, se deve fazer alguma coisa e quiser que a gente analise a sua carteira e talvez monte uma estratégia voltada para o seu perfil, entre em contato com a gente. Pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pela nossa página do Instagram ou mesmo pelo site, onde tem inclusive o nosso WhatsApp lá. Tá ok? Esse era o assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.